Aleluia. Quando eu cheguei aqui na segunda-feira, Deus me deu uma direção. Deus quer jogar a igreja para um novo nível. E o Senhor começou a falar ao meu coração sobre libertação. Já preguei muitas vezes sobre filhos que vivem como escravos. E infelizmente o povo de Deus corre o risco de se acomodar de tal maneira que se esquece que é filho. Se esquece que foi liberto. No capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: se já fostes libertos por Cristo, viveis como tais. Se você foi liberto por Jesus na cruz, você precisa desfrutar disso. É isso mesmo? Colocaram? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Se Jesus libertou você na cruz do Calvário, e você um dia reconheceu isso, tomou posse, não deixe o inimigo te escravizar em nenhuma outra área mais. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir um aleluia? Quando a igreja começa, quando o povo de Deus começa a retroceder, a diminuir o ritmo espiritual, existem coisas por trás disso. Quando você percebe que você não está conseguindo mais ler a Bíblia como antes, está sendo distraído por várias coisas, não tem mais tempo para Deus, não tem mais forças para orar, não tem motivação, às vezes vem para a igreja porque é uma obrigação, não é mais por prazer, o inimigo está conseguindo escravizar alguma área da sua vida. E se existir uma coisa que não pode faltar na igreja sempre, é o ambiente chamado ambiente da libertação. Amém? Amém? O Senhor Jesus falou em Apocalipse que nós devemos lavar as nossas vestes, limpar as nossas vestes. Aconselho-te que de mim compres ouro purificado no fogo, colírio para colocar nos olhos e vestes para cobrir tua vergonhosa nudez. No capítulo 15, versículo 16 de Apocalipse, diz: venho sem demora, vigie para que você não seja pego nu. Vê se é isso mesmo. Está indo atrás? Apocalipse 15, 16. Não é não? 16, 15. Eu estou ficando velho, aí acho que o cérebro vai ficando assim. Foi os pulos que eu dei. Quem viu os pulos que eu dei no riacho? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Diga roupas. Não são roupas físicas, irmãos. São roupas espirituais. A Bíblia fala que as vestes são vestes de justiça. Roupas, na Bíblia espiritual, são vestes de justiça. Satanás quis pegar um sacerdote chamado Josué e ia de encontro a ele para destruir. Aí o arcanjo Miguel, começou a lutar contra Satanás para proteger o sacerdote Josué. E Satanás estava ganhando a guerra. O arcanjo Miguel teve que não fazer uso da sua força. Ele não estava conseguindo, ele teve que fazer uso do nome do Senhor. Te repreendo no nome do Senhor. Judas fala isso lá na sua carta. Ele não conseguiu lutar em pé de igualdade contra Satanás. Por quê? Porque as vestes de Josué estavam manchadas, sujas. Quando nós estamos com as nossas vestes manchadas, sujas, damos legalidade e força para o diabo atacar a nossa vida. Por isso que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5:8: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, brama, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está em derredor, bramando, buscando, é porque ele tem expectativa, o diabo tem alguma expectativa, em que em algum momento ele acha uma brecha para entrar. E qual é a brecha que dá liberdade para o diabo entrar e atacar? Pecado. Diga pecado. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. E o diabo tem domínio sobre tudo isso. Ele usa o pecado para ter domínio sobre a sua vida. Portanto, se você quer ser um vencedor, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar as vestes, santificar a sua vida, certificar-se de que não há nenhuma área da sua vida que pertence ao diabo. Aí, para o arcanjo Miguel vencer Satanás, o que ele fez? Ele limpou as vestes de Josué. Quando ele limpou as vestes de Josué, aí o diabo teve que sair de cena.
É por isso que Apocalipse 16:15 fala: guarda as suas vestes, para que você não seja encontrado nu. Tem gente que já sujou tantas vestes que ela não serve mais. Não serve mais. Está nu. Despido espiritualmente. Descoberto. Sem proteção. E existe uma proteção divina para cada homem e mulher de Deus. Quando Satanás foi se encontrar com Deus, e Deus fez referência de Jó: viste meu servo Jó, e eu estou me arrepiando todo, uma unção. Você está sentindo aí? Está forte aqui o negócio. Hoje vai ser forte aqui. Viste meu servo Jó, homem temente a Deus, íntegro, sincero, desvia-se do mal. Aí o próprio diabo disse: também você colocou uma cerca protetora na sua vida, em tudo quanto pertence a ele. O próprio diabo reconhece que não podia tocar em Jó, porque havia uma cerca protetora sobre Jó. Todo homem e mulher de Deus tem uma cerca protetora sobre a sua vida. Essa cerca protetora, ela é formada à medida que você ganha força na palavra, conhecimento da palavra, entendimento da palavra. À medida que a palavra de Deus vai te libertando e vai gerando dentro de você uma semente incorruptível, essa cerca protetora vai se fortalecendo. 1 João 5,18. Sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo jaz no maligno. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Nada de: estou com medo do diabo, eu estou com medo do demônio, pastor, estou apavorado. Você não precisa ter medo do inferno. Balança quem está do seu lado e diga: não tenha medo do diabo. Diga: ele já foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Se você encontrar amanhã pela manhã, lá na loja do seu trabalho, na frente, na porta da sua casa, sua loja, um sapo com a boca costurada, pega ele, leva um veterinário, descostura, tira tudo de dentro, passa a mão na cabeça do sapinho e diga: ó sapinho, Deus te abençoe, e você não precisa se preocupar, porque contra o Israel de Deus não vale encantamento. Aleluia. Encontrar uma galinha preta com alguma obra de macumbaria, pega a galinha, põe no lixo, estenda as mãos para 360 graus, para ver se alcança a pessoa que fez a macumbaria contra você, e diz: Deus, eu abençoo essa pessoa que fez a macumbaria contra mim, eu declaro a tua bênção sobre ela, porque eu sei que contra o Israel de Deus não vale encantamento. Eu posso ouvir um glória a Deus. Eu posso ouvir um aleluia. Quando é, pastor, que nós podemos assumir essa postura austera contra o diabo? Quando as suas vestes estão limpas. Quando você é santo. Quando o diabo olha e peleja e não acha uma brecha para apontar o dedo sobre você. Portanto, igreja do Senhor, é tempo de santidade. Eu posso ouvir amém? Amém. E tem gente que está tão enrolado, tão emaranhado em pecados, que é necessário um vassourão de fogo passar, queimando tudo, para recomeçar uma nova vida de santidade. E eu tenho uma notícia para você: essa é a noite da libertação da sua vida. Se existe alguma área da sua vida em que o inimigo atacou e petrificou aquela área, e você tenta e não consegue, hoje vai se dissolver toda a obra do diabo na sua vida. Você vai sair por aquela porta com a sensação de recomeço. Eu estou novo na folha, novinho em folha. Eu estou livre, limpo, e eu vou recomeçar com uma vida de santidade, com uma vida de oração, com uma vida na palavra. Eu serei santo como o meu Deus é santo. Se você estiver sentindo a presença que eu estou sentindo aqui, a palavra vai te limpar hoje. Tradução corrigida.
Isaías 10, 27. Aleluia. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu expliquei quinta-feira aqui que o jugo era quando o rei inimigo escravizava o povo, colocava uma canga, um jugo no povo, para humilhar, para que o povo não tivesse força contra o rei, contra a nação que o escravizou. E Deus está falando aqui literalmente: eu vou engordar vocês, eu vou fortalecer vocês. E na tradução King James diz: o jugo se despedaçará com a corpulência da tua força. Eu vou fortalecer vocês, e essa força naturalmente vai quebrar o jugo. Espiritualmente, isso fala de unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. A unção, eu expliquei na quinta-feira aqui, é uma força sobrenatural, um poder sobrenatural, que Deus libera para o seu povo realizar coisas que jamais realizaria com força natural. Unção é aquilo que vai começar a acontecer na sua vida a partir de hoje. Você vai estar quietinho, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você se aquieta, crê em Deus, e a unção faz tudo. Quer uma prova? Esse texto fala do rei da Síria, que estava oprimindo o povo de Israel, estava oprimindo o rei de Israel. E o rei da Síria já estava dominando todas as nações, só faltava Israel. E mandou dizer através de um servo: diga para o rei de Israel que eu vou dominá-los, que eu vou escravizá-los, que eu vou destruí-los, assim como eu fiz com todas as outras nações. E eu quero ver se o Deus dele vai conseguir protegê-lo de mim. Aí o rei de Israel, quando ouviu essa notícia, ficou com medo. Aí ele mandou os anciãos e sacerdotes até o profeta Isaías. Como um profeta é importante. Como o profeta é importante para uma cidade, como o profeta é importante para uma nação. Porque o profeta escuta Deus, amém, irmãos? Tanto o sacerdote quanto o profeta é importante. O sacerdote escuta o povo e fala para Deus. O profeta escuta Deus e fala para o povo. E o rei de Israel mandou perguntar para o profeta Isaías: pergunta para o seu Deus, se nós vamos ser destruídos pelo rei Senaqueribe. Isaías manda dizer de volta: fala para o rei que Senaqueribe não vai ter êxito contra Israel. Aí o rei de Israel escuta a notícia, se anima um pouquinho. Aí o rei Senaqueribe manda outro recado. Ele fica com medo de novo. Aí ele não manda mais o recado para o profeta Isaías. Ele mesmo entra no templo e ora. Tem momento que você deve correr com o profeta. Tem momento que Deus vai usar o profeta para falar com você. Mas tem momento que Deus quer falar pessoalmente com você. Ou pelo menos Ele quer que você venha falar com Ele. Antes de você, ai meu Deus, é terça-feira, estou passando por isso, deixa eu ver o que é que Deus vai falar quinta-feira no culto para mim. Não espere por isso. Entre no seu quarto, tranca a sua porta e você mesmo fala com Deus. E poderá ser que antes do culto da quinta-feira, Deus levante o profeta e mande até você. O rei não mandou recado para o profeta. Ele foi, se ajoelhou e disse: Deus, é verdade que Senaqueribe tem destruído todas as outras nações e os seus deuses, porque não são deuses, são ídolos. Mas tu és o Deus verdadeiro. O Senhor vai deixar Senaqueribe destruir a nossa vida? Ele ainda estava orando quando Isaías manda uma carta para o rei.
lugares diferentes. Isaías não escutou a oração do rei, e ele mandou uma carta. Quando o rei recebeu a carta estava dizendo: eis que o que você pediu para Deus, Deus te responde agora. Não se preocupe, porque Senaqueribe não vai lançar nenhuma flecha contra Israel. Ele não vai conseguir colocar nenhum soldado em trincheira contra Israel, porque sou eu que pelejo essa guerra. A Bíblia diz que ainda estava o rei lendo a carta, quando Deus mandou um anjo, que foi até o acampamento de Senaqueribe. E esse anjo, sozinho, matou 185 mil soldados. Quando Senaqueribe acordou pela manhã, estavam todos os soldados mortos, e ele teve que fugir de volta com medo do Deus de Israel. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que nós, povo de Deus, não somos nada, mas quando buscamos a Deus, quando vamos para Deus, a unção quebra o jugo. É Deus que trabalha em nosso favor. Os teus inimigos não é você que vai vencer, os teus inimigos não é você que vai tirar do caminho, não é você que vai conquistar suas vitórias, é Deus por você. O problema dos casamentos é que as pessoas, elas tentam resolver o problema na força, sabe, do intelecto, na força do argumento, na briga, na peleja, no jeitinho brasileiro. O problema das pessoas é que elas querem, sabe, se degladiar umas às outras e se sobrepor para resolver seus problemas, quando deveríamos aprender a buscar resolver nossos problemas em Deus, porque Deus é justo, Deus é puro, Deus é santo, Deus é sábio, Deus é verdadeiro, e quando Ele põe a mão para resolver, Ele resolve da maneira certa. Quantas vezes vamos resolver algum problema e a gente até resolve, mas fica mal feito. Eu resolvi aqui, mas olha o efeito dominó. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Ele abençoa você e Ele ainda dá um jeito até de trazer suporte para os teus inimigos. Aí o povo de Israel ficou feliz, porque a unção fez tudo. Eu vou quebrar o jugo do vosso pescoço. Quebrou, acabou. O povo de Israel começou a viver um novo tempo de paz, sem opressor. Ei, quando você pensa que foi liberto, e na semana seguinte você ainda está sentindo as mesmas coisas, quando Deus faz, você não tem mais ataque do opressor. Quando você faz, você não tem mais medo. Quando Deus liberta, você é assim, ó. Aquelas pessoas que viveram com ressentimentos terríveis durante muito tempo, antes de se lembrar da situação, as lágrimas já estão caindo. Várias pessoas já fomos ministrar o perdão. Vamos lá, libere perdão comigo. Pedir para a pessoa repetir, eu perdoo, e ela, eu trava. Não consegue perdoar, não libera perdão. E o argumento da maioria é: eu sei que se eu fizer isso da boca para fora, se eu fizer isso agora, eu não vou conseguir perdoar. Amanhã eu estou com o mesmo sentimento. Porque é impossível na força humana fazer essas coisas. Mas quando Deus vem e dissolve a petrificação, quando Deus vem e arranca aquela adaga do inferno no coração, quando Deus vem e puxa aquela corrente, quebra ela, quando Deus vem e limpa você e queima pelo fogo, as cinzas não têm condições, irmãos, de retomar a vida. As cinzas, virou cinza, acabou, o vento vai soprar. Aquilo que Deus faz na sua vida, se é realmente uma questão de falta de perdão, quando Deus toca você, quando Ele te capacita, quando Ele te liberta disso, você vai falar da situação. Por exemplo, a esposa que é liberta totalmente de um ressentimento de um marido que traiu, e que ela não consegue falar da situação, porque ela tem um coração apertada, ela sofre. Quando Deus vem e liberta, ela volta a falar da situação com equilíbrio, não chora, e ainda abençoa os seus inimigos, ainda consegue, sabe, tirar brincadeira com a situação. Por quê? Porque quando Deus faz, o diabo não tem mais força para sobrepor. Eu já experimentei de libertações nessa área de ressentimento, que eu achava que eu nunca ia conseguir lembrar, falar e não sentir. Quando Deus tira com a mão, irmão, você tenta até se esforçar para sentir raiva e não sente.
Sabe por quê? Porque o fogo de Deus é o fogo purificador. E a Bíblia diz que a semente é incorruptível, ela não morre. A semente não morre. A semente é incorruptível, ela não sofre corrupção, ela não se enfraquece. Quando a semente da palavra de Deus entra no seu coração, ela é autêntica, ela é forte o suficiente para te proteger do poder maligno. Só existe uma maneira de você tirar isso, é dar ouvidos à voz do maligno e ele roubar a semente. Para o diabo conseguir afetar o seu coração ou aquela área da sua vida, ele vai ter que primeiro tirar a semente. Se ele não conseguir tirar a semente, ele nunca vai te tocar. Então o diabo lança tentação, o diabo cria caminhos insinuosos, só para você perder a semente da palavra, para você perder o poder da palavra, porque quando você perde o poder da palavra, você fica vazio e o diabo vem de novo. Mas se você preservar a palavra, continuar crendo na palavra, continuar indo para a palavra, continuar se assegurando na palavra, nunca o diabo te tocará. E existe uma unção neste lugar para a libertação. Creia nisso. Pode crer. Creia de todo o coração. Porque o Senhor vai fazer coisas tremendas na sua vida. Eu expliquei aqui na quinta-feira, não vou precisar explicar. Se você quiser ouvir algumas coisas na quinta, tem que vir na quinta, né? Nós tivemos que dar uma explanada, mostrar todo esse texto e provar que aqui estava falando do tempo em que Jesus começa a reinar desde o seu ministério até o final do milênio. Não dá para passar, você vai ter que assistir pelo YouTube. Lá no nosso canal está lá toda a palavra, você pode assistir. Nós vamos dar seguimento naquilo que nós deixamos para hoje. Essa palavra de Isaías 10, 27, ela está se referindo especificamente ao povo resgatado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra profética para o tempo que se começou há 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e estabeleceu a sua igreja. A unção que quebra o jugo é a unção que o Senhor Jesus recebeu quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Senhor Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Diga ungiu. Diga ungiu. Essa unção é importante. E essa unção é o Espírito Santo que dá. Ninguém tem unção se o Espírito Santo não estabelecer essa unção. E Jesus falou: o Espírito do Senhor, Espírito com M maiúsculo, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: a principal obra de Jesus na terra foi libertação. Para ele tirar o povo das garras do diabo, ele teria que libertar esse povo. E esse povo não era preso por uma prisão física, mas uma prisão na alma. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo de vocês pesa nas costas, o jugo de vocês é pecado, o jugo de vocês traz angústia. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A libertação que Jesus traz é para a nossa alma. Diga alma. Diga alma. Então essa unção que Jesus recebe, quando ele é ungido pelo Espírito Santo, é uma unção para libertar os cativos na alma. Ressentimentos, prisões na alma que não deixam você ir para Deus, mas você tem sempre que buscar outros subterfúgios. Você não consegue preencher o vazio com Deus, sempre necessita de algo a mais. E você pensa que é a sua carne que está pedindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa carcaça, ela não sente desejo de nada. Essa carcaça aqui, ó, quando a alma sai dela, ela não tem mais efeito de nada. A alma aciona o cérebro aciona os instintos da sua natureza. Tudo está na alma.
Se você preenche a sua vida com a carne, a sua alma vai ficar amargurada. Se você preenche a sua vida no Espírito, a sua alma vai desfrutar de bênção, vai desfrutar de alegria. A condição da sua alma tem a ver em que estado você está, ou carnal ou espiritual. Só existe uma maneira de ser espiritual: recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e seguindo a Jesus de verdade. Seguindo Jesus de verdade, porque está cheio de gente nas igrejas seguindo Jesus de fachada, seguindo mais a igreja do que Jesus. Defenda a igreja, defenda a estratégia da igreja, defenda a doutrina que não é doutrina, a doutrina é a bíblica, defenda os usos e costumes da igreja. Quando vai procurar conteúdo de Jesus dentro dela, está vazia, não tem nada. Então está cheio de gente depressiva, cheio de gente nas igrejas, sabe, opressas pelo maligno, porque não estão seguindo a Jesus, estão seguindo uma placa denominacional, ou seguindo homens, ou seguindo seus instintos. Porque quem segue Jesus de verdade, quem de fato está em Cristo Jesus, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que Jesus promete libertação para quem o conhece, e eu estou opresso, e eu estou oprimido? É incoerente com a fé. Aí os judeus disseram: nós não somos escravos de ninguém, nós temos um pai que é Abraão. Jesus diz: não, quem vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre. Versículo 36 de João 8 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está um ponto: se você é livre verdadeiramente, ou você é livre só de teoria. Quem é livre verdadeiramente vive como livre. Quem é livre verdadeiramente dá testemunho de quem é livre. Quem é livre verdadeiramente tem comportamento de quem é livre. Quem é livre verdadeiramente faz coisa de livre. Eu estou no meio, rapaz, mas tem gente que é uma teologia ambulante, mas escrava do pecado. Conhece Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu tenho uma notícia para você: o diabo conhece mais Bíblia do que você e eu, e é um rebelde. Não é o quanto você conhece da Bíblia, é o quanto você coloca em prática aquilo que você conhece, é o quanto você obedece, é o quanto você faz de Jesus não apenas o teu Salvador, mas o teu Senhor. Questione a você mesmo. Chegue para Jesus e diz: Jesus, se a tua palavra diz que uma vez conhecendo a verdade eu sou liberto, e eu não estou livre, então é questionável, o que é que está faltando? E Ele vai te mostrar. Porque aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido, diz a palavra. Cheio de cristãos acomodados, vivem escravos do pecado, e vivem como se tivesse tudo normal. Não aceite isso. O diabo não é o teu Senhor. O diabo não deve exercer controle sobre a sua vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que o endereço do diabo está debaixo do teu pé. A Bíblia diz que o cabeça da mulher é o marido, e o cabeça do marido é Jesus. Ele é quem é o teu Senhor. Pastor, e a mulher que não tem marido? Jesus é o cabeça direto seu. Ainda é melhor ainda, que não tem esse marido velho para te atrapalhar. Aleluia. Em cada país existe áreas específicas onde o diabo atua. Cada país vai ter características. E no Brasil existem várias áreas de atuação muito fortes. Está impregnado, está na cara que o diabo tem comando mais forte naquelas áreas. E eu quero citar 3 mais fortes, onde todos nós, se já somos libertos, graças a Deus, mas em algum momento vivíamos debaixo desses comandos. A primeira área que eu quero citar aqui, que é uma área muito forte que o diabo atua no Brasil, é a área da idolatria. O que é idolatria, pastor? Idolatria é você adorar
prestar culto ou confiar numa fonte que não é Deus. Toda fonte de paz para a sua vida pode ser uma idolatria. Se você vive depressivo enquanto o dinheiro não chega na conta, só consegue ter paz quando o dinheiro está lá, então a Bíblia diz que a avareza é idolatria. E todos nós precisamos fazer um exercício de fé. Quando eu começo a perceber que a minha alegria está indo embora, porque o dinheiro não está dando para pagar minha conta, eu começo a fazer uma oração específica. E começo a declarar: Senhor, não é o dinheiro que gera alegria no meu coração, é o Senhor. Então eu vou acreditar, eu vou confiar que o Senhor vai suprir minhas necessidades. Não vai ser essa falta de dinheiro que vai tirar a minha alegria, porque a minha alegria não está condicionada no dinheiro que eu tenho, mas a minha alegria está condicionada naquele que me ungiu com óleo de alegria. Eu sei que todos nós somos passíveis de a qualquer momento estar nos pegar angustiados porque está faltando dinheiro. Mas esse é o momento que às vezes Deus permite para avaliar o nosso coração e nos ensinar a crescer nele. A partir do momento que começarmos a adorar o Deus, louvar a Deus, nos alegrarmos em Deus, independente das circunstâncias, estaremos prontos para crescer mais. Estaremos prontos para ir além. Porque Deus olha e vê, Ele não depende dessas coisas para ser feliz, Ele é feliz independente, Ele é feliz em mim. Então Ele está pronto, Ele está maduro o suficiente para ter mais. Porque tem gente que quando tem um pouquinho de coisa, olha para o céu, a última vez dizendo bye, e vai curtir o seu deusinho, seu dinheirinho, seu empreguinho, a sua namorada nova, o seu namoradinho príncipe encantado, que você não sabe se por trás não tem um sapo. Aí você fica curtindo, viagem, emprego novo, salário melhor, viagem, igreja, boates, arroz. Tomara que antes de chegar na boate você perceba que está caindo no inferno. Salomão diz que esse tipo de gente vai atraído pela mulher adúltera, por esses ambientes de tentação, e ele não sabe que como o boi muda o matadouro, ele está indo direto para o inferno. Então cuidado para as coisas desse mundo não começarem a tomar o lugar de Deus no seu coração. Cuidado, porque a idolatria é coisa terrível. E a idolatria é algo que está nos quatro cantos da nação brasileira. É uma nação que infelizmente ainda é idólatra. Existe uma estatística que eu ouvi, que o nosso Piauí só perde para o Vaticano em proporção na idolatria. Tem cidades do norte do Piauí que não tem a presença de uma igreja evangélica. Eu ouvi pastores que há 25 anos, 30 anos atrás, quando se converteram, foram escorraçados, jogaram pedra na casa, por causa da idolatria. Porque todo mundo sabe que quando você se converte a Jesus Cristo, você abandona os santos. E existem muitos pecados que incomodam o coração de Deus, e o primeiro deles é a idolatria. Como é que você sabe disso? Porque o primeiro dos 10 mandamentos é um mandamento contra a idolatria. Ouça, Israel, eu sou o vosso Deus que tirei da terra do Egito. Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem faça e nem se curve diante delas. Se Deus coloca como primeiro mandamento, é porque é o que mais incomoda a Deus, é a idolatria. Porque a idolatria é o ápice do pecado. A idolatria é uma maneira de você tirar Deus de cena e dizer: Deus, o Senhor não serve, eu vou buscar outro Deus. E os meus parentes, quando eu converso sobre isso, alguém diz assim: não, mas a imagem de escultura é como um retrato para mim. Aí eu pergunto: cadê meu retrato? Está aqui, está aqui. Quantas vezes você se benzeu durante o meu retrato? Nenhuma. É retrato coisa nenhuma.
Imagem e escultura é uma atração espiritual para as pessoas. É tanto que elas não conseguem, porque tem medo de tirar de casa, porque tem medo de ser amaldiçoado. Por quê? Porque elas depositam confiança na imagem e escultura. Essa é a verdade. E se eu for um pastor que prega avivamento, que prega fogo aqui, e não pregar o evangelho completo, muita gente será cobrada. O sangue de muitas pessoas serão cobrados nas minhas mãos. Deus me deu um púlpito, me deu uma autoridade espiritual e me deu uma oportunidade. Se eu não honrá-lo como tal, a Bíblia diz: eu tirarei o teu castiçal do lugar, o teu candeeiro do castiçal. Se eu não pregar o evangelho como ele deve ser, eu sei que Deus me tira desse lugar e coloca outro no meu lugar, porque Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra dEle, e a palavra dEle tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser pregada. Pastor, você está falando aqui, pastor, mas você não sabe que aqui no nosso meio pode ter pessoas que adoram imagem e escultura. Ótimo, uma ótima oportunidade para essa pessoa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque eu também adorava imagem e escultura. Se você não sabe, eu me lembro uma vez que eu fui meia-noite sozinho, eu tinha apenas 14 anos, fui para debaixo de um pé de caju, meia-noite, atrás da casa, no escuro, de meter o dedo no olho, e acendi uma caixa de vela de uma promessa que eu fiz para Nossa Senhora da Aparecida, e a rezei várias rezas, e sentindo presenças malignas, me arrepiando todo com medo, mas eu era religioso, eu fiz. Você não está ouvindo a palavra de quem não conheceu. Eu conheci, eu pratiquei, eu fui idólatra, eu acendi vela para os mortos, acendi vela para os santos, então eu conheço os dois lados da moeda. Eu sei o que é ser idólatra, e eu sei o que é ser livre, adorador de Jesus. O primeiro mandamento é contra a idolatria. No capítulo 115 de Salmos, a palavra vai dizer que os ídolos não são nada. Os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, e se tornam semelhantes a eles, aqueles que fazem as imagens e aqueles que adoram. Sabe por que que o Piauí, especificamente Teresina, é uma das cidades que mais tem suicídio, depressão? Não é à toa que é uma das cidades mais idólatras da nação brasileira. E a própria palavra diz que se tornam semelhantes aos ídolos daqueles que fazem e aqueles que adoram. O ídolo é morto, o ídolo não tem vida. Se eu sou um adorador de um ídolo, eu vou receber aquele espírito de morte, de depressão, de suicídio. É por isso que quase todos os dias se escuta gente tentando se suicidar em Teresina. É idolatria, mas esse principado vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair, vai cair. Eu sei o que eu estou pregando, eu não estou à toa, eu não caí de paraquedas, eu estudei a teologia, eu estudei a história da igreja, e eu sei que o Vaticano tem sangue nas mãos, que na Santa Inquisição, mais de 62 milhões de pessoas foram mortos em nome de Deus, pela religião e pela igreja romana. Quem mais matou homossexuais, quem mais matou bruxos e feiticeiros, foi a igreja. Ela tem sangue nas mãos. Ela não é a igreja, é uma instituição com fins lucrativos. Porque a idolatria, ela leva as pessoas para o fundo do poço. Procura conhecer a mensagem de um livro que mandaram queimar. As catacumbas de Roma. A história fala que um padre descobriu no túnel da igreja centenas e centenas de fetos de crianças abortadas por freiras. É história. Isso é história. Porque a idolatria, ela tem um espírito de morte. A idolatria gera morte. Se você tem gente que se prostra,
diante de imagem de escultura na sua família. Você não deve lidar com isso como se fosse tudo normal e todo mundo fosse para o céu. Não, você precisa jejuar, orar e chorar, derramar lágrimas pela sua família, porque só existe um que pode desvendar os olhos, o entendimento, é o Espírito Santo. E se as pessoas não abrirem mão da idolatria, pode ser o teu paizinho, tua mãezinha, teu avôzinho, o mais bonitinho, vai para o inferno, porque trocou de Deus. E elas não são culpadas, elas são vítimas do sistema. Infelizmente, só existe uma maneira, não é brigando com elas, não é isso que vai fazer elas se converter, é oração, para esse demônio da idolatria sair, e ela enxergar o Evangelho. A minha esposa era líder de jovens, fazia movimentos, mas era idólatra. Nos convertemos, a gente passou um mês para tirar o último santinho da carteira. Luta, uma peleja para conseguir tirar, impregnado. Agora me diz se isso é normal. No capítulo 4, versículo 23, Jesus fala de João: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não preciso de um objeto para adorar a Deus, porque Ele é Espírito e eu sou espiritual. Eu quero dar uma notícia para você que não sabe ainda: você não é um corpo e nem é uma alma, você é um espírito que tem uma alma e que habita dentro de um corpo. Você é espírito, o teu Deus é espírito, a tua adoração para Deus é independente de imagens. Em Oséias capítulo 4, versículo 12, Deus fala: o meu povo consulta uma imagem, um espírito de prostituição, de luxúria, os engana, porque há um espírito de engano por trás, apartando-se, e ele se prostitui, apartando-se da sujeição do seu Deus. O diabo quer te levar para uma imagem de escultura, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a imagem de escultura não vai dizer para você que você deve deixar o seu adultério. A imagem de escultura não vai te ensinar que você deve amar sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais. A imagem de escultura não vai dizer que você deve parar de mentir. Então é muito cômodo quando eu tenho um Deus que gera uma paz para mim, mas esse Deus não exige nada de mim. O nosso Deus nos ensina a viver dizendo: sede santos como eu sou santo. Então a imagem de escultura, o diabo leva as pessoas para a imagem de escultura, porque quando elas se sentem em paz, adorando a imagem, Deus fala assim, apartando-se da sujeição do seu Deus. Se eu tenho uma imagem de escultura que gera paz para mim, por que eu vou precisar de Deus? Ou por que eu vou precisar obedecer a Deus se eu já estou sendo suprido pela imagem? É o cão purim, desviando a mente das pessoas da pessoa de Deus. Pastor, se prepare porque vão tentar te queimar. Se quiserem me queimar, vão ter que me queimar com a Bíblia. Porque eu não estou pregando palavras minhas, eu estou pregando a palavra de Deus. Se alguém dizer: vou queimar esse pastor porque ele está falando contra a idolatria, então tu vai ter que provar para o Brasil todo que você não crê na Bíblia, que a Bíblia para você é errada, porque a Bíblia fala contra a idolatria. A live está aqui? Está aqui? Qualquer pastor que tem uma igreja, que tem a Bíblia que fala contra as imagens de escultura, e esse pastor coloca uma imagem de escultura, esse pastor pode ser tirado, ou a igreja pode ser fechada, porque a igreja não vale nada, porque o que a palavra de Deus reprova, está reprovado. Qualquer padre que prega a Bíblia, que tem uma Bíblia no púlpito e usa imagem de escultura, a própria Bíblia reprova. A Bíblia reprova imagem de escultura, é a abominação diante de Deus. Tanto o pastor como o padre, como qualquer outro, se vai colocar a imagem de escultura, queima a Bíblia porque ela não serve. Porque se ficar com a Bíblia no púlpito, tem que tirar a imagem, porque Deus diz: eu não troco a minha glória com ninguém. E há uma sentença para os idólatras. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Para onde é que vai o idólatra?
Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para onde irão os idólatras? Os que adoram imagem e escultura? Para o lago de fogo. Diga comigo, lago de fogo. Diga, lago de fogo. Diga, tem misericórdia, Senhor Jesus, de toda a minha família. Capítulo 22, versículo 15 de Apocalipse. Mas ficarão de fora de onde? Dos céus, está falando da cidade santa. Ficarão de fora os cães, que são os maus obreiros, falsos profetas, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Se eu não tiver coragem de, como pastor, de abrir minha boca e falar essa verdade, então eu não sirvo para estar nesse púlpito. Não serve o Jadiel, não serve o de Assis, não serve ninguém para estar nesse púlpito se não tiver coragem de falar a verdade e colocar o seu pescoço a prêmio. E por que eu estou falando com essa intensidade? Porque só existe uma maneira do principado perder força na vida das pessoas, o principado da idolatria. Qual é a maneira? As pessoas se convertendo. Eu posso ordenar numa família, numa casa, dizendo, diabos da idolatria, sai daqui. Se toda a família decidir ficar na idolatria, a minha oração não valeu nada. Mas na hora que a família decide, eu entrego minha vida para Jesus e abandono a idolatria, o diabo sai gritando. Porque a força do diabo na nossa vida é uma condição do nosso coração, de uma decisão nossa. Por isso que eu estou pregando a palavra. Porque eu sei que se tem alguém aqui nessa noite que ainda tem algum vestígio de idolatria no coração e se converter de verdade, o diabo nunca mais terá força nessa área da sua vida. A segunda área de atuação do inimigo no Brasil, que é muito forte, feitiçaria. Diga comigo, feitiçaria. Um dos maiores efeitos da feitiçaria é adormecer a consciência moral das pessoas e a consciência espiritual. Um homem de Deus em 2016, foi em 2016, acho que foi, 2015, você vai saber se foi 2015. Em fevereiro ele veio no Brasil, um avivalista, e ele pregou em rede nacional. Ele disse, daqui 9 meses, Deus vai começar a quebrar a força da idolatria no Brasil. Isso foi em fevereiro. 9 meses depois, em novembro, começou o efeito dominó. As revelações, mensalão, tudo quanto é tipo de político corrupto que estava acabando com o Brasil, roubando o Brasil, começou. Vi as caras, vi à tona todos os roubos. Por quê? Porque Deus começou a quebrar a força da feitiçaria. Porque a feitiçaria é assim, ó. O cara enfeitiça a mulher, e ele não passa de um sapo pro rumo dela, e ela enxergando um príncipe encantado com a espada na bainha. A feitiçaria tem essa capacidade de cegar você para a verdade, de não deixar você enxergar o que está por trás das coisas. Engana você. Quando uma mulher começa a incomodar os pais, porque ela está apaixonada por alguém que os pais não gostariam, de repente alguém que já foi preso várias vezes, alguém que tem, ou que está preso, aí a filha está apaixonada, e os pais não querem, ou então porque a filha é linda, e o caburé parece igual eu quando eu conheci minha esposa, um caroço de manga chupado, feio que dói. Aí a família começa a dizer o quê? Tu está enfeitiçada, não consegue ver. Eu até penso que tem alguns casos aqui que as mulheres ainda estão com esse efeito ainda. Não é o teu caso? Para ela, mas para nós é.
A feitiçaria, ela cega as pessoas. Elas tira Deus de cena e coloca outros deuses. Exemplo, nada, não é falando contra, mas minha madrasta era macumbeira, e eu via abrindo mesa, recebendo espíritos e tudo. Presta atenção. Uma vez eu vi uma abertura de mesa, 2 mulheres que praticavam feitiçaria, e elas começaram a receber espíritos, e eles diziam que eram espíritos de luz, e não citavam o nome de Jesus, mas diziam que o homem lá de cima, e a gente fazia algumas perguntas, e enquanto isso começou 10 da noite, terminou 4 da manhã, tinha uma garrafa de 51, 1 litro de uísque, 1 litro de 29, que é o novo, né, naquele tempo, 2 dias atrás, cachaça, carne assada, 2 pacotes de fumo, e aquelas mulheres bebiam e fumavam, bebiam e comiam carne, bebiam e fumavam. Quando terminou 4 horas da manhã, os 4 litros de bebidas, não tinha mais um pingo de cachaça. O fumo, fumaram tudo, e no final essas mulheres não tinham nem cheiro de cachaça. Mas como era uma feitiçaria, a gente acreditava que era coisa de Deus. O mal diante dos seus olhos e você não vê. As pessoas não vão para os centros de ocultismo achando que é do diabo, elas não acreditam, elas acreditam que é alguma coisa de Deus. Porque o feitiço faz isso. O feitiço, ele consegue, Paulo diz que Satanás consegue se transfigurar em anjo de luz. É uma treva na sua frente, mas você está enxergando uma luz. É por isso que ainda tem gente que está na igreja, sei quanto tempo, ainda fica postando frases de Chico Xavier no Facebook, Paulo Coelho, ainda está apegado com o Evangelho segundo Allan Kardec, livro de São Cipriano. Meu irmão, porque era do meu avô. Queima! Em Atos 19, eu vou te mostrar uma coisa, porque você pensa que eu estou aqui falando coisa com coisa, eu estou falando a Bíblia. Atos 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas era toda espécie de feitiçaria naquela época. Artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 preços de prata. Atos 19, presta atenção. Se você ainda tem livro de São Cipriano, Evangelho segundo Allan Kardec, livro de Paulo Coelho, são feiticeiros. Queima! Se você quer seguir a Jesus como os cristãos da época da Bíblia, então queima, porque eles queimaram. Quero nem saber o tanto de fumaça que vai se levantar no mundo espiritual de Teresina, mas em nome de Jesus eu creio que se você tem alguma coisa desse tipo, ou imagem de escultura na sua casa, que seja seu, se for do seu pai, da sua mãe, você não tem autoridade, não tira algo que ainda não saiu do coração, eu digo seu. Se você é dono da casa, e você tem imagem de escultura, tem livro de espiritismo e feitiçaria, hoje mesmo em nome de Jesus, limpa a tua casa, queime e declare: não há lugar, espaço para o diabo na minha casa, toda feitiçaria é queimada. Pastor, o que é que você está fazendo? Eu estou pregando o evangelho como os apóstolos pregaram. Eu creio que ainda vamos viver esse mesmo evangelho que os discípulos viveram. O paralítico vai se levantar, o cego vai enxergar, o morto vai ressuscitar, e as pessoas vão se converter de verdade. As pessoas vão abrir mão da idolatria, vão abrir mão da macumbaria, e eu profetizo que em breve vai subir nesse púlpito macumbeiros, feiticeiros e padres testemunhando de conversão e libertação. Vai! Senão não é avivamento. Avivamento muda a sociedade, avivamento atinge a comunidade, avivamento transforma as pessoas de dentro para fora.
Estude o avivamento que aconteceu no país de Gales. Estude os avivamentos que aconteceram no tempo de Charles Finney. Não tem quem consiga esconder pecado. Não tem quem consiga ficar vivendo uma vida hipócrita diante da luz do Evangelho. Em Apocalipse 21:8, no mesmo versículo que fala contra a idolatria, fala contra a feitiçaria, diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Deuteronômio 18, do 9 a 12, preste atenção o que fala a palavra. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Vai, segue. Segue. Já foi? Cadê o 12? Volta para o 11. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Irmãos, nós precisamos considerar essa palavra. Incomodou Deus, tem que incomodar você. A feitiçaria é abominação, é abominável. Você quer entender mais ou menos o que significa abominável? Deus olha para aquilo que é abominável e fala assim, ó, não consigo olhar, é abominável, é abominável. Deus não se compactua. Se o meu Deus não se compactua, se o meu Deus não aprova, eu também não aprovarei. Se incomoda Deus, tem que me incomodar, porque Deus está dentro de mim. Se você consegue lidar com essas coisas normalmente e não se sente mal, Deus poderá não estar aí dentro. Em Malaquias capítulo 3, versículo 5, diz que Deus é testemunha veloz contra os feiticeiros. Se Ele é uma testemunha veloz contra os feiticeiros, Ele é testemunha veloz contra qualquer feitiçaria. Não existe esse negócio, não, eu fui no lugar lá, pastor, mas lá é do bem, lá só faz coisa boa, só faz coisa boa. De vez em quando faz um trabalhinho para destruir um casamento, assim, separar, mas também tem mulher que tem que separar mesmo do marido, né, que tá... Alguém disse, não sou eu que estou dizendo, alguém disse, é até meio grosseira a expressão, mas em relação a mesa branca e a mesa preta, só muda a coleira, o cão é o mesmo. É feitiçaria, não importa se está usando roupa branca ou se está usando roupa preta. É feitiçaria, não importa se o nome é mesa branca ou é mesa preta. Tudo que não vem de Deus, o que passar disso, é de procedência maligna. E a terceira área que eu quero destacar aqui, que é uma área muito forte, que o diabo tem atuado no Brasil, e tem aprisionado pessoas, é na depravação sexual. Diga comigo, depravação sexual. A nossa nação brasileira, infelizmente, todo começo de um ano, em fevereiro, ela adora a um Deus chamado Baco. O carnaval é uma adoração, um culto, uma oferenda ao Deus Baco. Você sabe o que significa bacanal? Até devemos ter cuidado com a palavra bacana, porque vem de bacanal. Bacanal é uma festa de orgia ao Deus Baco. E todo começo de ano, o Brasil oferece incenso a Baco. E isso fortalece o espírito de prostituição, de depravação sexual na nação brasileira. 9 meses depois de fevereiro, monte de mães solteiras. 2, 3 meses depois de fevereiro, aborto, que são também sacrifícios.
O diabo faz as mulheres ter sexo com um, com o outro, aí tem uma gravidez, aí aborta. Aborto também é um assassinato, faz parte da oferenda a Baco. E o diabo recebe a oferenda do Brasil, e a nação se fortalece na depravação sexual. Por isso que nenhuma nação cresce tanto a homossexualidade, a pedofilia, o estupro, como o Brasil. Isso é uma força espiritual. Quando a pessoa é presa na pornografia, é presa na homossexualidade, ela faz a fraqueza força para conseguir se libertar e não consegue, porque tem um espírito se alimentando da carne dela. Todo sexo fora do casamento é prostituição. E o que hoje é normal no Brasil? As pessoas se ajuntarem. Porque quando a pessoa não casa e só se ajunta, ela está fortalecendo o demônio da depravação moral, sexual. Não pense que isso é brincadeira. Eu vou mostrar um texto aqui, que principalmente nos tempos de hoje, do século 21, aqui no Brasil especificamente, poucos pastores têm coragem de ler para a igreja, principalmente quando tem vídeo sendo colocado. Mas eu vou ler, porque eu não sou pastor, eu sou um doido. Romanos 1, 26. Vai do 26 até o 32. Preste atenção qual é o retrato do Brasil hoje. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Deus está dizendo que é erro, que é torpeza. E semelhantemente também, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ei, se você for ler o livro de Levítico, Deus vai descrever com quem uma pessoa deve se deitar sexualmente. E lá está dizendo, não deve se deitar com o pai, não se deita com a mãe, não se deita com irmãos, não se faz sexo com irmãos, com primos, não se faz sexo com outro homem. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Eita! Todo mundo que está debaixo de uma depravação moral, principalmente no desvio de natureza, na homossexualidade, há uma presunção, há é uma coisa difícil de lidar, irmãos. Olha para os vídeos que eles postam em relação à religião, em relação a Deus. O último vídeo que colocaram agora foi um travesti em cima de um palco, numa apresentação de teatro, dizendo: Jesus Cristo é travesti mesmo, Jesus Cristo é travesti. Você já viu? Quem já viu? Eu não estou falando coisas estranhas, estou falando o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O principado da depravação sexual está dominando a nossa nação brasileira, e nós precisamos abrir os nossos olhos e orar contra isso. Eu posso ouvir amém? Orar não contra as pessoas. O nosso desejo é que os travestis se convertam, que os homossexuais se convertam, porque eles precisam de perdão, assim como eu, assim como qualquer um pecador. Então nós não temos nada contra eles, eles são necessitados de salvação, são amados por Deus, assim como nós, mas tudo contra o pecado, tudo contra a depravação moral, tudo contra. Eu sou contra a prostituição, eu sou contra o adultério, a depravação moral, a homossexualidade, eu sou contra a malícia, eu sou contra tudo que Deus é contra. Não sou contra as pessoas, porque Deus não é contra as pessoas, mas Deus é contra o pecado. E a Bíblia diz que nós não devemos nos compactuar com as obras infrutuosas desse mundo, pelo contrário, devemos condená-las. Inventores de males, desobedientes aos pais e às mães,
necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, todos que estão nesse caminho sabem no fundo, que haverá um julgamento para eles, todos. É por isso que essa luta de fazer todo mundo, convencer todo mundo, não, me aceite, por quê? Porque eles precisam de um ambiente aceitável, porque dentro deles já existe uma condenação interna, já são condenáveis, já existe, a consciência já arde, dizendo, eu sou pecador, e se eu continuar nesse estilo de vida, eu vou para o inferno. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de quê? De morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Presta atenção, entra no bolo os que fazem, e entra no bolo aqueles que dizem assim, ó, não, eu não sou, mas tudo bem, estamos juntos. Se você consente com as obras da carne, você é digno de morte diante de Deus igualmente. E quando a Bíblia fala de morte, principalmente no Novo Testamento, não está falando de morte física, está falando da morte eterna, separação eterna de Deus, o lago de fogo, que é a segunda morte. Não se preocupe, quer dizer, se preocupe. De repente você está aqui e diz, ih, pastor, há uma tendência dentro de mim que eu luto contra isso há muito tempo. Não fique desesperado não. Eu quero deixar claro aqui que o pecado da inclinação da homossexualidade não é pior do que o pecado da mentira, não. Diante de Deus, fisicamente você vai ter um efeito, um castigo maior. Aqui. Mas diante de Deus, é o mesmo pecado, leva para o inferno. Se Deus é capaz de perdoar o adúltero, o mentiroso, Ele é capaz de perdoar o homossexual e a lésbica. Se há uma tendência que você reconhece que não vem de você, que você reconhece que é uma tentação, não se desespere. Deus liberta você, igual liberta uma pessoa de uma dorzinha de cabeça. Para Ele não há dificuldade. Ele só quer encontrar um coração sincero que diga para Ele, eu quero ser livre, eu quero ser liberto. As pessoas só colocam isso como um pecado maior porque existe uma coisa no ar, uma briga por aceitação. Mas isso não é diferente diante de Deus do pecado da desonestidade. Você que disse que ia pagar a pessoa e não pagou, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, não pagou, desonesto. Você para Deus é igual o homossexual, igual o pecado da idolatria e da feitiçaria. Para Deus, eu sei que há pecadinho, há pecadão. Tem pecado que gera morte, que vai para a morte, e tem pecados que há uma consequência maior. Há consequências maior, mas em relação à salvação, todo pecado é igual diante de Deus. Se você pegar um paralelepípedo, um tijolo, jogar na água, ele vai para o fundo. Se você pegar um grãozinho de areia e jogar na água, ele vai boiar. Boia? Ele vai para o fundo. Todo pecado leva para o mesmo abismo. Eu te digo, não importa o nível de tendência, de luta, de escravidão que você sente na sua alma, se você for sincero diante de Deus, Deus vai te perdoar. Agora, se você cometer a besteira e dizer, Deus, esse pecadinho aqui eu sei que o Senhor vai relevar, isso poderá te levar para o abismo. Ninguém vai para o céu por ser bom. Vai para o céu quem se arrepende dos seus pecados, não importa se é grande ou se é pequeno. Vai para o céu quem é sincero e quem recebe Jesus e segue a Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu sei que está difícil dar glória a Deus aqui, está difícil, até eu estou com vontade de correr deste lugar, mas a libertação vem pelo arrependimento, e o arrependimento ele vem pela exposição da verdade, e eu estou expondo a verdade para você, eu não estou mascarando nada, eu não estou camuflando nada, eu estou abrindo o verbo, eu estou abrindo a Bíblia para você, eu estou mostrando o caminho da eternidade, eu estou mostrando que você e eu somos pecadores, e que só Deus é santo, e que ninguém consegue abraçar Deus sem santidade, e a única maneira de se santificar, é se arrependendo dos pecados, abrindo mão de tudo aquilo que eu estou pregando, e receber Jesus como o único, suficiente Salvador e Senhor, e seguir a Ele, somente a Ele. E eu quero orar. Eu quero orar pela igreja, porque nós vamos fazer um negócio forte aqui. Nós vamos ungir toda a igreja hoje. Vamos fazer um corredor já aqui, nós vamos ungir você. Eu passei a semana orando por esse óleo, apresentando. E eu achava que quinta-feira eu deveria ungir o povo. Deus me falou que do púlpito, não, ore mais pelo óleo. E unge o povo domingo.
E de quinta para cá eu tenho apresentado esse óleo para Deus. De Deus, eu consagro a Ti esse óleo. Aonde esse óleo tocar, que o Teu poder se manifeste. Que não fique nenhum demônio na família, não fique na vida, não fique na mente, não fique em nada. Todos sejam libertos em nome de Jesus. Em Marcos 6:13. Marcos 6:13. Coloca o 12. E saindo eles, os discípulos, pregavam que se arrependesse. Agora o 13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. É Bíblia. É Bíblia. Capítulo 5 de Tiago, versículo 13 em diante, vai falar que os presbíteros, os líderes, devem ungir as pessoas com óleo, e os enfermos serão curados. Hoje Deus vai tocar você. Eu citei 3 áreas: a idolatria, a feitiçaria e a depravação sexual. Mas de repente você está aqui e já foi até resolvido nessas áreas. Mas existem outras áreas que o diabo tem atuado na vida de pessoas especificamente. A depressão, o desânimo. Se você está sofrendo de desânimo, você não consegue avançar, alguma coisa te puxando para trás, é obra do diabo. Vontade de morrer, suicídio, preguiça. Estou falando você levantar, hoje eu estou com preguiça. Não, aquela preguiça que não te deixa avançar. Aquela preguiça que quando você pensa em trabalhar, você já está angustiado. Ódio, violência, falta de perdão, tudo é obra demoníaca. Desonestidade, aquela pessoa que gosta de comprar e não pagar, ela nunca paga, ela já faz parte do caráter dela, é demônio. Você tem que ser liberto desse demônio. E a pessoa para quem você deve vai agradecer. Tem ninguém me devendo mais não? Essa semana eu recebi dinheiro de mais uma Bíblia, daquele tempo que eu vendia as Bíblias. Mentira. A Bíblia diz que quem mente é filho de quem? Do diabo. Quem vive na prática mente. Sabe aquele tipo de gente que quando começa a falar, você já, será que está falando a verdade? Porque já mente tanto. É um demônio. A pessoa mente, quando ela não acha ninguém para mentir, meu Deus, não menti hoje, deixa eu ir para o espelho. Tu é uma coisa mais linda do mundo. Rejeição. De repente você foi rejeitado na gravidez, foi rejeitado na infância, aí você se sente rejeitado por tudo, por todos, e também rejeita os outros, como uma resposta ao teu sofrimento. Complexos, eu não consigo, eu não sou, não tenho, eu não faço, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem sou eu? Eu sou comprado pelo sangue dele. Sou menina dos seus olhos. Eu valo o preço de sangue do Filho de Deus. Há um valor tremendo dentro de você, que levou Jesus para a cruz do Calvário. E o diabo disse que você não vale nada, que você não presta. E talvez usou seu pai, sua mãe, para dizer que você não presta, que você nunca vai dar certo, que você é um burro, que você é um idiota. E aquilo foi gerando uma rejeição dentro de você, um complexo dentro de você. Eu vim só mesmo para fazer número, mas eu não consigo. Você vai ser quebrado hoje, você vai sair daqui conseguindo tudo. Você vai sair daqui entendendo o que significa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Deus saltaremos muralhas. E conhecereis a verdade vos libertará.